Fala galera, eu sou o chefe Pedro Bagatoli e essa semana eu tive uma missão super prazerosa. Vou estar apresentando para vocês uma receita, não sei se eu posso dizer que de minha autoria, mas com o nosso jeito de cozinhar, não poderíamos deixar de ser uma receita, lógico, com ingredientes da nossa região, com ingredientes frescos, uma produção caseira que é muito o meu estilo como cozinheiro. Meu nome é Pedro Bagatoli e vai ser um prazer estar no programa da Késia, na Alamanda Revista, fazendo essa receita com vocês. Espero que vocês gostem de uma rabada, posso dizer uma rabada amazonense, pessoal, com os ingredientes, com os temperos que está ali agregado. Eu posso ter certeza que vocês vão ter um toque, um sabor na casa de vocês totalmente diferente. E o que é mais interessante, pessoal, nessa rabada é que eu vejo muita gente me perguntar, principalmente quando eu estou postando o jeito que a gente cozinha. Pedro, e a rabada é na panela de pressão? Não, pessoal. A rabada ela é feita numa panela normal. Lógico, vai demorar mais tempo para o cozimento, mas vai agregar mais sabor, vai dar mais tempero, vai ter o nosso estilo de agregar tempero para essa carne durante o cozimento. Vamos acompanhar com a gente essa receita com ingredientes que eu particularmente sou apaixonado. Mostrando um pouco os ingredientes, pessoal, aqui eu tenho já a rabada cortada em torno de 1 kg, 1,2 kg, que é uma rabada. Estou fazendo exatamente uma rabada inteira, certo? Então aqui ela já está cortada os pedaços. Os ingredientes que eu vou estar fazendo, basicamente, eles são os básicos para temperar e os básicos para finalizar. São basicamente os mesmos temperos que eu uso. Então aqui, ó, eu tenho pimenta de cheiro e alho picado nessa quantidade aqui, no caso umas 4 pimentas de cheiro, depois vai acompanhar essa receita para vocês. Mas eu vou colocar metade, ó, da pimenta de cheiro picado. Então metade da pimenta de cheiro, metade do alho, certo? E continuo deixando um pouco aqui para vocês, ó. E aqui metade da cebola, também pra gente começar com o tempero, certo? O tempero fresco que eu vou colocar aqui eu tenho folha de chicória, pessoal. Isso aqui é um tempero que ainda é pouco utilizado aqui na nossa região, mas tem em muitas casas. Também chamado como coentrão do norte, ou chicória amazonense, ou chicória do Pará. Tem várias nomenclaturas. Que ela é tipo como se fosse o coentro, só que com um sabor mais suave. Não é aquela agressividade que o coentro tem, que muita gente particularmente acaba não gostando. Pedro, se eu não gostar de chicória, posso substituir pela salsinha, pela cebolinha? Óbvio, pessoal, sem problema nenhum. Até pelo manjericão, por que não o alecrim? Vou pegar só umas 2 folhinhas aqui. Pegar umas 2 folhinhas. Só cortar em menorzinho. O tempero fresco eu gosto sempre de cortar ele na hora. Então aqui eu vou deixar ele bem pequenininho, ó. Temos a chicória já picada. E vou agregar aqui no tempero da rabada. Então aqui, pessoal, já foi cebola, alho, pimenta de cheiro, a chicória, por último o sal, certo? Umas 3 pitadas de sal. Vou mexer bem, pessoal. O que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de carne vermelha, bovina, suína, carneiro, por que não? Temperar um dia antes, certo? Principalmente carnes assim de cozimento, carne de panela, rabada, quem sabe até tem gente que faz lagarto. Eu gosto de temperar ela um dia antes. Nesse caso, estamos fazendo a receita, já vou direto com ela para a panela, até mesmo porque a gente já tem um ali reservado. Mas, sempre como dica, utiliza temperar um dia antes. Peixe eu tempero na hora. Peixe é uma carne mais leve, frango também aceita um tempero mais na hora. Bacana? Então aqui já temos a carne temperada. E aí a gente vai para o fogo. Pessoal, aqui já com a panela aquecida, é algo que eu sempre falo, para trabalhar, para fazer comida, panela e gordura sempre tem que estar aquecida, certo? Então olha só, vou colocar aqui meia colher de manteiga, não precisa de muita coisa. Panela está aquecida como? Ó, você coloca a manteiga e já começa a derreter, certo? Ó, ela já vai derretendo e aquecendo a gordura. Então isso é sinal de uma panela bem aquecida. Por que, Pedro, a panela bem aquecida? Porque você depois tira menos umidade dos ingredientes. Pode ver que derreteu rápido, a manteiga já começa a ficar marrom, que é sinal que a gordura também já está quente no ponto para a gente colocar a proteína. Não precisa de muito, pessoal, é só para untar o fundo da panela e aqui a gente vem, ó. Ó o barulhinho. Esse barulho é importante, pessoal. Soltar o menos líquido possível. Quando a panela está quente,
acontece isso, a gente solta o menos líquido possível dessa carne. E nós conseguimos tostar ela, que é o objetivo que vocês vão ver que eu vou mostrando aqui para vocês. Deixa parada, nós não estamos mexendo, porque quanto mais você mexe, mais líquido você solta da carne. E o que eu quero agora, pessoal, é dar um tostado no fundo dessa panela. É tostar bem essa carne para depois a gente ir para o cozimento. Ter um pouco de paciência, o fogo, se às vezes você achar que ele está muito alto e quiser baixar, mas sempre é melhor estar com a panela aquecida, certo? Pessoal, olha só, desde a hora que eu coloquei a carne, até agora eu não mexi, certo? Muita gente já coloca o ingrediente e já vem mexendo. Fazendo o quê? Soltando a umidade dele e não deixando criar o tostado da panela que eu sempre falo. Olha aqui, ó. Quando que eu vou mexer? Quando a carne já grudou, certo? Ó, esse é o momento de ficar mexendo a carne. Quando está bem aquecida a nossa panela e eu posso ficar virando ela e o tostado da panela está se formando lá no fundo. Bacana? Aos poucos que for tostando eu vou mostrando para vocês passo a passo. Pessoal, ó, conforme a nossa carne vai tostando, eu vou mexendo ela mais seguidamente. Por quê? Porque daí agora a panela já está bem aquecida, então aquele tostado da panela vai continuar fazendo sempre e o tostado da carne também, dá pra ver na cor da carne, ó, certo? Então a gente vai deixando bem tostado, sem medo, pessoal, desse fundo aqui, ó, dá gosto de queimado. Óbvio que tem que ir cuidando, mas sem medo, porque isso é sabor. Esse tostado é o caldo que não industrializado, caseiro, que está no nosso fundo da panela aqui, bacana? Pessoal, aqui, já com a carne numa coloração bem marrom, ó, tá vendo? Bem dourada, e o fundo da panela também, como eu falei antes, não tenham medo de queimar, pessoal. Quando é com molho, esse tostado no fundo da panela, ó, faz parte do nosso molho. Aqui eu vou vir com o resto da pimenta de cheiro e do alho, certo? O resto da cebola picadinha também, certo? Aqui a gente vai dar uma leve incorporada, ó. Já quando coloca assim, quando a gente adiciona esses ingredientes, já começa a soltar um pouco desse fundo, por causa da umidade desses ingredientes. Então você dá uma leve refogada aqui, vocês vão ver o aroma que vai soltar da preparação de vocês quando coloca mais cebola e alho para tostar aqui junto. Mostrando para vocês. E logo em seguida, como a panela está muito quente, já frita muito rápido esses ingredientes no tostado. Nós vamos adicionar o quê? O vinho, pessoal, o vinho tinto seco, que faz o processo de soltar esse tostado da panela, agregar cor e sabor no nosso molho. Então olha só. Olha como que vai soltando o fundo da panela, só com a questão do álcool. Isso se chama deglaciar, que é soltar o fundo da panela, nada mais do que isso, certo, pessoal? Junto com o vinho, que é o teor alcoólico que faz esse processo no fundo da panela quente. E para cobrir e continuar o cozimento da nossa preparação, muita gente, pessoal, tem uma chaleira de água, eu tenho uma panela de fundo, ó, fundo de legumes, nada mais que cenoura, cebola, alho, tostada na panela e colocado água e fervido durante 1 hora, ó, certo? Tem muitos caldos prontos, eu faço esse caldo de legumes caseiro para adicionar nas nossas preparações. Então, um frango caipira, uma carne de panela ou a rabada, no caso aqui, eu sempre utilizo, ó, esse caldo de legumes para cobrir, ao invés de utilizar água. Por quê, pessoal? Eu estou agregando mais tempero na preparação, ao invés de a água que não tem sabor, que vai sugar os temperos dos ingredientes que a gente já tem na panela. Então, só para vocês observar aqui, ó, eu adicionei, olha a cor que já está o nosso molho. Vou soltar mais um pouco daquele fundo da panela raspando a espátula assim, ó. Mas olha a coloração que já o nosso molho ficou. Só com o tostado da carne da panela, o vinho tinto, óbvio, dá uma grande interferência na coloração. Mas dá para entender o quanto é importante esse tostado? E aqui vamos deixar cozinhar, pessoal, na panela normal, que não é uma panela de pressão, em torno de 2h30 a 3 horas. E aqui, depois que começar a ferver, você pode baixar um pouco o fogo com ele tampado. Se necessário, pode ir adicionando mais caldo ou mais água, se for o caso que for fazer em casa. Bacana? Galera, para acompanhar essa rabada,
que tem um caldo, um molho com um sabor extremamente agradável, nós vamos fazer uma guarnição que é a banana da terra verde, totalmente verde, certo? Que eu peguei ela e fatiei naquelas fatiadeiras, como eu sempre falo, mandolim, mas nas fatiadeiras, numa espessura, em torno de uma moeda, certo? Então, com essas fatias, o que eu vou fazer? Eu vou colocar as fatias na tábua, eu arrumo uma reto com a outra aqui, e vou fazer cortes, ó, como se eu estivesse cortando, para fazer um macarrão de banana verde, certo? Ó como vai ficar os cabelinhos assim, ó, de banana verde. Só dá certo com a banana verde, ela tem que estar bem verde, pessoal. A banana madura já vira uma pasta, não dá para fazer isso, certo? Então, eu vou deixar os cabelinhos de banana verde assim, vou pegar mais um pouco aqui e vou cortar, ó. E o que eu vou fazer com isso, pessoal? Eu vou baixar esses cabelinhos de banana. Só uma dica, tô fazendo com a banana, mas dá para fazer com a abobrinha, dá para fazer com a mandioca, tenho feito muito com mandioca. É o mesmo processo e fica com um sabor incrível. Para quem não gosta dessa questão hoje em dia do glúten e tal, é uma excelente opção. Fazer um macarrão de legumes, verduras dessa forma, certo? Vou explicar para vocês como é que é feito. Pessoal, olha só. Aqui a banana já fatiada e cortada, o que eu vou fazer? A água fervendo, certo? A água já está fervendo. Eu vou baixar, como a gente fala, ou adicionar essa banana nessa água aqui, certo? Pessoal, dá em torno de 1 minuto. É o tempo da banana, vocês vão perceber, começar a querer ter uma coloração meia transparente, certo? E aí o que a gente faz? É um processo muito clássico na nossa cozinha, que chama branquear. Aqui eu já tenho um bowl com gelo, ó, gelo e água, certo? E aqui a banana numa água fervendo. Para fazer para uma salada, brócolis, couve-flor, cenoura, esse método, pessoal, o que acontece? Você cozinha, deixa na textura certa e logo para o cozimento. Além de você parar o cozimento do legumes na textura certa, ele dá o brilho, ele dá a cor. Esse processo ele dá deixa vivo o alimento, certo? Então é muito utilizado na cozinha. É uma dica simples e muito rica. Vocês estão vendo, ó, como ela já vai começando a criar uma cor, a tonalidade mais amarelada. E como eu falei, pra gente que está olhando de perto, parece que ela vai querendo ficar transparente, certo? Então é em torno de 1 minuto, você baixa ela aqui, como a banana já é mole, você já pode vir aqui com a escumadeira e direto na água com gelo, ó. Dá para entender? Esse é o macarrão que a gente está fazendo, vamos dizer assim, de banana verde. E aqui a gente tem ela já, ó, branqueada, certo? Parado o cozimento, não vai continuar cozinhando porque senão ela desmancha. E olha como já deu um brilho, já deu uma cor diferente do que a gente tinha ela antes. Então, aí aqui, se você quiser congelar ela assim, qualquer legumes, fazer esse branqueamento e congelar, ela vai mantendo, não perde a qualidade. Já está na textura certa de comer. Pessoal, depois de umas 3 horas de cozimento, mais ou menos, em fogo médio, aqui a nossa carne já está tomando já o ponto certo, que é a gente colocar o garfo aqui, ou mesmo com a colher, ó, ela já está bem mole, certo? O que acontece? Pedro, e panela de pressão, posso fazer? Lógico que pode, pessoal. O que acontece? Não agrega tanto sabor. Essas 3 horas que está aqui cozinhando, esse molho está agregando sabor nessa carne. Tá entendendo? Então, por isso que eu prefiro fazer mais lentamente e agregar mais sabor. Para finalizar a nossa rabada, que já está no ponto ali, se quiser deixar ela mais desfiando, tem gente que gosta de comer ela desfiando mesmo. Isso, o ponto da carne vai muito do gosto. Óbvio que dura não dá nem para comer, né, pessoal? Aqui eu tenho a pupunha, que eu já pré-cozinhei ela. Pré-cozinhei, tirei a casca e cortei os pedaços, ó. E eu vou colocar ela aqui, já com a carne no ponto, que ela vai estar agregando o sabor dela no molho e o molho vai agregar o sabor nela, quando a gente comer ela, os pedaços dela. Dá para entender? Pedro, o que eu posso fazer se eu não gosto de pupunha? Mandioca, pessoal. Se você gosta de mandioca, ela também tem amido, também vai ajudar a engrossar o caldo e também dá um sabor único quando a gente adiciona no nosso, numa carne de panela ou como assim também numa rabada. Então aqui eu adicionei a pupunha, já dá para ver o destaque que ela dá na preparação, fica lindo. E por último de tudo, eu finalizo com chicória, né, o coentrão do norte picado, ó.
Só um pouquinho eu utilizei no tempero e estou utilizando aqui para finalizar o molho. Certo, pessoal? Olha a cor que está o nosso molho, olha como ficou essa preparação. Eu espero que a Késia e o pessoal da revista Alamanda gostem dessa ideia e desse tempero, tá bom? Vamos colocar isso no prato e vamos ver o que eles vão achar. Pessoal, para finalizar, né, a nossa banana da terra verde, aqui eu tenho uma frigideira, eu chamo de saltese já aquecida também. Venho aqui, ó, com meia colher de manteiga. Podem ver que ela já começa a derreter na frigideira. Vou mexer essa manteiga para untar todo o fundo da panela. Ó. Eu gosto sempre de deixar todo o fundo da panela bem untado. E a banana já branqueada aqui, que nós acabamos de fazer na água quente e na água com gelo, eu venho com ela aqui na frigideira. Vou dar uma leve salteada, só para ela criar o quê? Uma leve crostinha em volta, certo? E agregar esse sabor da manteiga. Aqui também a gente pode vir com uma leve pitada de sal. Se quiser um tempero fresco picado, eu não vou colocar nesse caso, certo? Solta ela da panela. E tá pronto, pessoal. É o tempo de aquecer, tá ok? Só o tempo realmente de aquecer, como finalizar um macarrão. Pessoal, vamos para a hora boa, a hora de comer. Provar, ver se realmente tudo que eu falei para vocês, todos esses temperos, provar para ver se realmente esse tempo, né, de cozimento da rabada justifica o sabor que vai ficar nela. Gostaria de passar isso pela tela aí para vocês acompanhar realmente esse sabor também. Como não é possível, qual que é a ideia? Refaçam em casa, tentam fazer em casa e chegar nesse sabor, para depois vocês contar para mim, para a Késia, para o pessoal da TV Alamanda, se vocês vão gostar dessa ideia. Bacana? Montando o prato aqui então, eu vou pegar a nossa banana da terra, vou fazer uma caminha dela aqui. Vocês vão perceber que interessante que é a textura que fica da banana quando a gente coloca. Aqui eu nem mostrei pra vocês, ó, mas eu peguei ela verde, fatiada igual eu fiz e eu fritei. Eu deixei ela crocante, para ter duas texturas dela na hora da montagem do prato. Então eu tenho ela frita aqui também. Pedro, frita depois que você colocou na água quente e na água gelada? Não. Frita ela logo quando você corta ela, que ela tá verde, ao invés de baixar na água quente, você frita na fritadeira com óleo um pouco mais frio, não tão quente, quando vai fritar um pastel, por exemplo, certo? Aqui, ó, vamos colocar os pedaços da carne. Vou tentar arrumar o mais bonito possível aqui, pessoal. Aqui eu vou pegar um pedacinho menor com um ossinho em destaque aqui para vocês analisar o cozimento. Como ficou? Opa! Quero colocar o mais bonito possível e a gente sempre assim. Cadê o molho? Eu peneirei um pouco de molho à parte aqui, porque ele acaba dando um brilho melhor para a hora que for colocar o prato. Mas, como eu sirvo nos restaurantes, por exemplo, quando vai na travessa, do jeito que fica pronto o molho ali, vai com todos os ingredientes, a gente nunca peneira, mas nesse caso aqui, ó, eu vou deixar o molho um pouco mais agregado. Então aqui o molho, a carne, vou vir com um pouco dessa banana que eu fiz ela em uma outra textura aqui, para ser um destaque aqui junto e dar uma crocância no nosso prato. Aqui, pessoal, eu vou pegar esses brotos, que os microverdes, na verdade, que são lindos e a gente agora está encontrando aqui na nossa região. Tem de rabanete, tem de semente de girassol. Então eu estou gostando bastante de trabalhar com esses brotos, eles dão um destaque bacana no prato, sem contar o sabor agregado que tem na preparação quando você coloca um ingrediente assim. Então eu gosto bastante de decorar, além da cor, do sabor, toda a textura que ele dá para o prato fica muito bacana. Então eu vou colocar um pouquinho de broto de microverdes. E por último, eu fiz essa farinha aqui, ó, eu chamo de pó ou farinha da própria pupunha, que eu ralei ela, piquei ela bem e coloquei no micro-ondas de 1 em 1 minuto com bastante paciência.
até eu desidratar ela e ele ficar esse pó. Dá para fazer no forno? Pessoal, no nosso forno não dá porque ele tem um ventilador, tudo voa. Então não dá para fazer. No de casa, às vezes dá para fazer cuidando na temperatura, certo? Então esse pozinho eu vou agregar ele aqui, ó, na nossa preparação. Dá um destaque, um sabor, mais na parte do molho aqui, ó, e na carne. Pessoal, com o nosso prato montado, aqui faltou uns pedacinhos de pupunha que estava no cozimento. Já estão na textura certa, porque como eu falei, eu já tinha dado uma pré-cozida neles. E aqui eu vou adicionar uns pedacinhos da pupunha, que é um sabor incrível e que está totalmente esse sabor agregado no nosso molho. E aqui a gente tem o nosso prato montado, a rabada com molho de pupunha, a banana da terra verde. Espero que vocês tenham gostado da ideia. O prato até se engrandece com uma louça dessa, uma parceria que a Barroco fez comigo hoje, trouxe uma louça linda, até agradeço a Ana, a Carol lá. Késia, espero que tenha feito um bom proveito aí no programa, na revista Lamanda, espero que tenha somado com esse programa que eu sei que já é sucesso. Obrigado pela oportunidade e até a próxima receita. Um abraço!